Oi, gente, vamos dar continuidade. Estamos no vídeo 14 agora. Vocês lembram que a gente está falando da morte. E eu usei no último vídeo a questão das duas palavras, o onto e o ente. Quem machuca, quem acaba, quem se deteriora é o ente, e quem sofre, fica aborrecido, se aborrece, faz um inferno danado, é o onto, o ser. E eu falei para vocês que isso vinha lá a partir do Platão. Eu acho que vocês se lembram que eu já ensinei para vocês que eu estou me sustentando a partir da escola grega de Asclépio. E eu disse para vocês que o Hipócrates foi o último Asclepíade. Por quê? Porque na época do Hipócrates, a parte do bios tinha ficado com o Hipócrates, com a medicina. A parte do logos tinha ficado com o Platão, os pensamentos. E a parte do nous, do espírito, do entendimento, tinha ido para o pessoal do Pitágoras, lá dos entendimentos. Eu disse para vocês também num outro vídeo que o Freud vai conseguir configurar a questão da pulsão, que eu falei para vocês, da pulsão, essa palavra eu usei no vídeo 13, a partir da leitura dele, do Empédocles, e que eu fui descobrir que o Empédocles, por sua vez, vem da escola de um filósofo. Empédocles é um cara que tem a fama de ter salvo uma cidade inteira da malária. Portanto, a gente está falando de um cara que entende de bios. Aliás, ele explica a tensão, ódio e amor e tal, etc. É assim que o Freud aprende com ele. Esse cara foi de uma escola de um filósofo que pensava. Esse filósofo, por sua vez, vem da escola do grupo lá dos matemáticos, justamente do Pitágoras. Então, quer dizer, mesmo já estando na polis, isso dividido, eu mostrei para vocês já o que é do espírito, do que é da mente, do que é do corpo, na verdade, ainda havia uma relação bem articulada aí, tá? Isso é importante para não achar que eu estou falando que na época da escola de Asclépio, quando ela funcionava em 2.400 anos antes de Cristo, as pessoas não tinham problemas psíquicos e esses problemas psíquicos não afetavam o corpo. Não, eles afetavam sim. Tanto é que as pessoas iam para lá. Lá estava escrito o quê? Puro é aquele que entra no templo perfumado. E pureza significa ter pensamentos sãos, quer dizer, sadios. O que eles sabiam? Que as pessoas com os pensamentos que não estavam sãos adoeciam. Apenas elas não tinham essa diferença entre o onto e o ente, elas pensavam diferente. A maneira delas compreenderem as coisas era outra. O pensamento chamado ocidental é um pensamento que só nasce no século IV a.C., que começa a fazer essas diferenças, que nasce a noção de ser como um onto, né? E vem a ontologia, como é que o onto pensa e tal, com Platão. E a gente já vem influenciada por esse mundo ocidental, platônico, né? Aí vem Aristóteles, blá, 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 toda a filosofia oficial. E vem também uma filosofia marginal, que vem com os estoicos, que vem de um outro grupo, os megáricos, que falam no paradoxo, que irritavam Platão profundamente. Platão chamava eles de erísticos, em homenagem às eríneas, porque
o paradoxo de descompensa completamente, né? É uma colocação que arrebenta com a doxa, né? Nos dois aspectos, no senso comum e no bom senso. Deixa você, te bota numa sinuca de bico. E o Platão não gostava. Então, você tem uma parte que marginal da filosofia, que vai dar em Nietzsche, Foucault, Deleuze, hoje nós temos, né? Essa gente vem dessa linhagem marginal. E você tem a filosofia toda organizadinha que sai do Platão. Então, isso tudo é a partir desse nascimento, desse pensamento ocidental. Por isso é que eu tive que usar a palavra ente e onto, porque ela vai aparecer no Lacan. Lacan fala être, o ser, e o étant, e o ente. Então, é por isso que eu tive que usar isso, tá? Mas eu não estou ignorando que a escola de Asclepion já tinha consciência que você fazia o adoecimento. Por quê? Porque alguma coisa tinha acontecido e você gerava psique, que era a alma gerada por um processo de mortificação. Eu contei até para vocês o mito da psique. Eu contei para vocês até do fato da psique andar colada com Eros. Eu contei para vocês que Eros é gêmeo de Anteros, né? Um gruda e o outro arrebenta tudo. Eu contei para vocês que é desse movimento que o Freud vai tirar uma coisa muito importante que vem a ser a teoria pulsional, que ele vai encontrar lá no Empédocles, que é um pensador anterior a Platão, mas já de um período em que as coisas estão se dividindo. Então, eu queria só fazer uma correção aqui. A gente vai continuar trabalhando com a morte. A morte, ela desde lá, 2.400 anos antes de Cristo, eles já tinham consciência de que aborreceu, deu problema. Só que eles não separavam o espírito do corpo e da mente. Era como se fosse um nó borromeano, um anel de 3 rodinhas juntos. Essa separação só acontece por volta do século IV a.C., quer dizer, por volta de 500 anos antes de Cristo. Há 2.400 anos antes de Cristo, nós está coladinho direitinho e vai seguir muito tempo ainda. Quando chega no século IV é que não. E antes do século IV, entre o século VI e o século IV, você tem os pensadores trágicos, o Empédocles, a escola de Pitágoras, a escola enfim, Heráclito, que são chamados pré-socráticos, que na verdade não são pré-socráticos, porque não existe nenhuma realidade que é pré-discursiva, toda realidade se funda naquele momento, né? Mas é chamado de pré-socráticos. Esses camaradas, por exemplo, eles acham aquele pessoal do período mítico, lá da Ilíada, da Odisseia, completamente idiota. Eles falam lá que o que aconteceu era bobagem, né? Até que fica provado que houve sim a guerra de Troia. Um pesquisador acaba descobrindo Troia e descobrindo várias cidades que foram sendo construídas em cima de Troia e descobre as joias da Helena, né? Mas na época dos chamados pré-socráticos, eles não acreditavam naquelas histórias que eram contadas séculos antes, né? Quando Homero e Hesíodo escrevem, eles escrevem antes dos pré-socráticos, lá pelo século VIII a.C., mas eles estão contando histórias anteriores. É como se eu hoje contasse a história da época do Pedro Álvares Cabral. É assim que Homero e Hesíodo estão contando. E Homero, sobretudo, né? A Guerra de Troia tem uma distância para Homero como se da minha época agora para o Cabral, lá descobrindo o Brasil.
Então, mas de qualquer maneira, vocês reparam que o pensamento sobre o adoecimento ele é muito antigo e o trabalho com a morte e o adoecer psíquico que chega a levar à morte, os pensamentos que não são sãos, que chegam a fazer a doença, e o processo do guia até do médico, que era um terapeuta, que era um sacerdote lá na escola de Asclepio, botar o camarada em encoímesis, quer dizer, para dormir, que encoímesis vai dar a palavra coma, né? Botava num estado comatoso, com umas beberagens, e o cara sonhava, e o diagnóstico era dado a partir do que o camarada sonhava, pelo terapeuta que ia lá ouvia o relato daquele sonho, e aí que ia sair o diagnóstico. Isso tudo já é muito antigo. Não tinha ainda essa divisão entre ente e onto. Era outro tipo de maneira de pensar, tá? Então, só para fazer essa correção, antes que falem, não, ela fala em ente e onto, e aí, na verdade, não era assim na época da escola, não era assim mesmo. Isso foi uma evolução, se a gente pode chamar de evolução, enfim, foi um percurso de pensar, né? Acabou batendo no pensamento ocidental, surgindo esse tipo de divisão, divide para cá, divide para lá, você ficar pensando na medicina, que eu fico no corpo físico, que eu fico pensando nos astros, na matemática, e o outro fica pensando em como é que as pessoas pensam, e como é que deve ser a discussão, e como é que as pessoas devem discutir as questões. Então isso fica separado, tá? Só lá por volta do século IV, quando nasce o chamado pensamento ocidental, pensamento do Ocidente. E a gente é ocidental, né? A gente não é oriental. Existe um estudo do Jacques Lamillé sobre, por exemplo, como é que funciona a estrutura psíquica oriental, né? Ele fala, especificamente ele se atém em Arranque, que é um texto dele, e na página 8 do Arranque, ele vai falar que os japoneses não podem nem pronunciar a palavra psicanálise, não tem nem como. E eles têm o que ele chama de um defeito de ego. Eles têm um ego diferente. Por quê? Vocês lembram quando teve aquele último acidente de uma usina nuclear no Japão? As pessoas entrevistavam os japoneses e diziam, mas você não vai sair daqui? Não, o imperador não mandou. Ora, se fosse aqui no Brasil e o Bolsonaro não mandasse a gente fugir, porque estava tendo uma explosão aqui em Angra, a gente já ia fugir há muito tempo, porque ninguém ia ficar para esperar a explosão acabar. A gente ia se mandar. O japonês ficou lá. Então, eles têm uma maneira de funcionar, a estrutura psíquica deles é de outra conformação. É dada dentro de um universo diferente. Nós não somos iguais aos orientais. Às vezes as pessoas começam a confundir as coisas na rede. Porque lá no Hong Kong fizeram não sei o quê, porque na China, porque os árabes, porque cada um é de uma maneira. Eles não podem confundir as coisas. Os índios estão num estado tribal, na Arábia Saudita você ainda tem escravos, que são filipinos. Você ainda tem vários estádios de modo de produção no mundo atual funcionando. E aí? E o mundo é diferente. E ali não vou entrar com psicanálise ali, vai, interpreta ali. Não, é um assunto, né? Existem outras formas de lidar com as coisas deles. Eu estou tratando de como é que nós, ocidentais, psicanalistas, formados a partir do Freud, lidamos com fenômenos psicossomáticos e usando a palavra grega. De onde é que ela vem? Ela está vindo, estou trazendo ela da Grécia, daquela Grécia onde essa palavra era interpretada desta maneira. Tá?
e por onde a gente trabalha, tá? Então, antes de dar sequência à questão da morte, era importante separar isso. E já tinha doença em 2.400 anos antes de Cristo, já identificada como um processo de um transtorno psíquico de um modo geral, causando aquela doença, já. O que não tinha era essa separação de onto e ente. Era uma outra maneira de ver a coisa, porque estava tudo articulado. Mente, corpo e espírito estava articulado. Tá? Bom, ficando por aqui hoje. Essa é a 14ª, tá?